Amém, amém. Glória a Deus. O Marco falou do Carlinhos. Quarta-feira ele vai retirar alguns cistos no intestino. É um câncer que foi descoberto bem assim, prematuramente. Glória a Deus. É uma cirurgia que vai ser bem delicada. Então nós temos que orar, interceder, mandar um recadinho para a Terezinha. Temos que orar também pelo Arthur, né? Paola, o Arthur apareceu um cisto também no crânio dele, assim, atrás. E é benigno, mas tem que acompanhar. Nós temos que orar pela saúde do Arthur também. O Arthur está com 4 aninhos. Então, essas coisas de enfermidade a gente tem que dar atenção. Porque eu creio no milagre. Eu já vi milagres nesse lugar aqui. Muitos. E eu vou mais uma vez, né? Nós vamos mais uma vez testemunhar milagres. A Paola mesmo, a mãe do Arthur, é um milagre. Né? Hoje é câncer free, está liberta do câncer e eu sei que é fruto de oração. Muitos aqui foram libertos de doenças muito sérias pelo poder da oração. O Marco acompanhou o pequeno Benício, lembram lá? Vocês estão lembrando que nós oramos por ele? Está em casa. Glória a Deus por isso. E eles têm a convicção plena de que Deus agiu através, inclusive, dessa igreja. São testemunhos que nós precisamos prestar. Eu poderia olhar para vocês aqui e ir lembrando de tantos outros. Mas vamos fazer a chamada que o Marco fez, orar por pessoas enfermas essa semana e pedir a Deus pelo milagre, para que a gente testemunhe o milagre. Bem, o mês de maio ele tem uma pausa no nosso planejamento temático. Põe aí para quem está em casa o planejamento temático, faz favor, Izinha, que é a vida e partilha, a esperança do evangelho pelo caminho. É isso aí. E aqui pôs para nós também, porque nós estamos com aniversário, né, que vai acontecer domingo que vem. Aqui, pessoal, domingo que vem, 10 horas da manhã, é o nosso culto de celebração do nosso aniversário. Logo depois temos aquele hambúrguer delicioso, a gente almoça junto aqui. Olha para mim, aqui. A presença da igreja inteira é muito importante. 16 anos que o Senhor nos deu de vida eclesiástica e nós queremos celebrar. Então esse mês é o mês da celebração. Hoje celebramos o Dia das Mães e vamos lembrar sempre em celebrar. Esse será o nosso tema do mês de maio. E nesse domingo eu prego sobre celebrar a vida das mamães. Abre para mim aí, Oizinho. Depois você pode voltar com 16 anos, tá? Por favor. Isaías, profeta Isaías, o capítulo é 66, os versos 12 e 13. Isaías 66, versos 12 e 13. Está aí no telão. E em casa você vai ter a revista atualizada. A versão revista atualizada que você pode acompanhar. E eu vou ler, então, do telão aqui para que nós recebamos de Deus através dessa palavra hoje. E assim diz a palavra do Senhor, porque assim diz Yahweh. Lembra que toda vez que aparecer Senhor em letras maiúsculas no Antigo Testamento é o nome próprio de Deus. E a gente fala Yahweh. Assim diz Yahweh, o Senhor. Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como a torrente que transborda. Então mamareis, e aqui Deus está usando, o profeta está usando, que Deus está usando a linguagem materna. Ela vai mamar nos braços e mamareis nos braços, no colo dela vos trarão, e sobre os seus joelhos, sobre o seu colo acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu, o Senhor, consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Deus está falando para a filha de Sião, Jerusalém. Mas hoje é para nós. Ó Deus, aplica esse texto para nós em nome de Jesus. E fala ao nosso coração, usando esse texto. Eu peço em nome de Jesus. Amém.
Muitas vezes a Bíblia, ela tem e Deus faz isso intencionalmente. Deus tem algumas vezes na Bíblia, ele se coloca as atitudes dele com atitudes maternas. Deus, a gente chama de Deus Pai, mas aqui, por exemplo, ele está dizendo que ele vai dar de mamar, que ele vai pôr no colo, que ele vai acolher dos braços. Ele está falando disso de uma maneira muito clara. E ele fala assim, e eu põe lá o 13 de volta, faz favor. Oizinha, o versículo 13, 66, 13, diz assim, como alguém a quem a sua mãe consola, eu vou ser mãe para vocês. Eu vou consolar vocês. Eu vou fazer isso. Hoje é dia das mães. É um dia especial. E eu preciso lembrar do amor materno. Sabe por quê? Senão do amor materno, né, que é visto no caráter, no coração de Deus. Porque senão a gente pensa sendo assim, Deus Pai, só tem amor ali, né, especialmente na nossa cultura latino-americana, machista, patriarcal. A gente vai pensar assim, só tem o amor do Pai. Deus é muito mais que pai, muito mais que mãe. Ele é muito mais que tudo. Ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo. E a Bíblia de vez em quando faz isso. E esse texto que nós lemos é um exemplo. E eu poderia dar outros tantos exemplos. Ele fala que como a galinha coloca os seus pintainhos debaixo de suas asas. A palavra pintainho mesmo, viu, gente, em algumas traduções. E a gente falaria pintinhos, né, debaixo de suas asas. Assim Deus faz. Deus tem essa preocupação de ter essa coisa materna. E eu preciso desvencilhar isso. Desmistificar isso para você. Que Deus também, em muitos lugares da Bíblia, ele se manifesta como um amor materno. Por isso que a gente celebra o Dia das Mães. Aqui, presta atenção. Não pode ser só o segundo domingo de maio. Porque se for só o segundo domingo de maio, nós perdemos toda a dimensão do que é ter uma mãe. De ter tido uma mãe. Apesar de ser uma data comercial, claro, nós damos presentes. Essa celebração anual não pode ficar só anual. Ela precisa estar em todo o tempo para que reconheçamos, honremos e agradecemos a Deus pelo dom maravilhoso que Ele nos deu, que são as nossas mães. Deus, quando eu disse que Ele compara o seu próprio cuidado, é porque eu quero que você pense nisso durante o ano inteiro. Em especial para com a sua mãe também. Fazendo com que ela seja honrada, que haja gratidão. Hoje a Thaís levou um susto quando viu a mãe dela aí, né, minha filha? Veio lá de Teó, né? Teofotone veio ver a filhinha. E é assim, que legal. Deus escolheu, nesse caso, inclusive aqui, a figura materna para mostrar a profundidade do seu amor, do seu cuidado. Aqui, Deus não é mãe, não é pai só. Deus é tudo em todos. Eu preciso entender que o amor de mãe está manifestado também no coração do nosso Deus. Mas eu queria saber, primeiro argumento que eu quero fazer com vocês, desse amor de Deus por nós, é que o amor das mães reflete também o amor de Deus. Pensa comigo. As mães, por exemplo, elas são sempre pessoas dedicadas. Não que os pais não sejam. Nós conhecemos muitos pais que são muito dedicados. Mas hoje eu quero falar sobre a mãe, em especial na nossa cultura, de novo, latino-americana, machista, patriarcal, é onde vivemos. Sinto muito, viu, pessoal? É onde nós estamos aqui. Mas eu tenho que pensar primeiro o seguinte, se é o coração de Deus que é refletido no amor materno, Deus, com certeza, é um Deus altruísta. É um Deus que pensa em buscar o perdido. Ele se dá. Deus, e nós cantamos hoje aqui, Jesus não está devendo nada para nós, porque o que merecíamos era a morte. Deus é um Deus altruísta que vem ao nosso encontro e nos acha onde estamos. Deus é um Deus resiliente, porque Ele não desiste de nós.
Pare e pensa na sua vida isso. O tanto que você ofende a Deus com suas atitudes, com os seus pensamentos, com a maneira como você tem comportado dentro de casa, na vizinhança, no serviço, na escola. E ele continua, porque Deus suporta o pecado por causa de Jesus. Ele então é altruísta, ele é resiliente, ele é persistente, porque nunca desiste dos seus filhos, mesmo que falhem. E quantas vezes falhamos? Ele nunca desiste de você. O amor materno é assim também. Eu vejo isso uma característica. De novo, pessoal, é claro que o amor de Deus, ele está em todos os seus filhos. Lá no Gênesis, no início do relato da criação, e diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, para que o ser humano recebesse as características importantes do amor de Deus. Então, é claro, todas as pessoas têm o amor de Deus nelas. Mas hoje eu quero ressaltar como que isso é tão claramente visto na vida de nossas mamães. Elas têm características únicas e profundamente marcantes. Por certo, nossas mamães são perdoadoras, altruístas, resilientes, persistentes e muito compassivas em amar e perdoar. Tem hora que dá uma vontade de jogar o menino fora. Você sabe do que eu estou falando. Aí o amor vem maior. A gente repensa e vem. E essas características eu vejo muito nas mamães. Quantas vezes nós vimos as nossas mães renunciarem a si mesmas para cuidar dos seus filhos, de nós. E com frequência, eu falo isso porque a gente vê isso com muita frequência. A gente vê as mamães se colocando em segundo plano para atender às necessidades da família. Mesmo as mamães modernas que têm que trabalhar, as mamães modernas, muitas delas fazem 3 turnos hoje. Isso é muito estressante. E nós temos que valorizar isso demais da conta. São essas mulheres que sabem, essas mães sabem o que é dormir pouco, trabalhar muito. E mesmo cansadas, continuam firmes. Aqui, e não fazem isso pela mera obrigação, mas pelo amor profundo por sua cria, por seus meninos. E só Deus pode colocar isso no coração delas, porque esse é o amor de Deus, essa é a forma que Deus nos ensinou a amar. De novo, é claro que nós todos precisamos desse amor, temos alguma coisa desse amor em nós, porque Deus fez isso, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, não só as mamães, mas eu queria realmente, de fato, pensar, toda vez que eu falar aqui, quando eu falar, eu estou falando das mulheres, mães e não mães. Porque tem algumas aqui que nós estamos falando que o Stefano e a Miriam, eu casei os dois no final do ano passado, né? Então ainda não são mães, algumas aqui não são mães. Nós estamos orando para a Dani. Vocês estão orando comigo para a Dani Belém? Para ela ficar grávida, e nós vamos orar com isso. Então, todas as mulheres, mamães e não mamães, elas carregam o amor de Deus dentro dela. Todos nós, os homens, pais, filhos, filhas, nós temos. Mas sabe, eu quero reforçar o quanto o caráter de Deus é visto nas atitudes, na vida das mamães. Eu já comentei aqui para vocês, Deus compara só o próprio cuidado com o cuidado de uma mãe. E quando Isaías disse lá no texto que lemos, né, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu os consolarei. É porque ele sabe o que uma mãe faz. O amor materno, pessoal, é essa janela que eu enxergo Deus. Quando eu olho para o amor materno genuíno, eu olho e enxergo Deus. Isso é lindo. As mães que acolhem em momentos de dor, nos levantam quando caímos, nos cercam de palavras de ânimo quando estamos desanimados.
elas nos mostram sempre um amor constante, firme e presente, mesmo nas horas difíceis. Eu vi isso. E eu peço permissão a vocês de me expor um pouco e expor a mamãe que está ali atrás. E a Juliane também. Eu quero falar me permitam falar um pouco da minha experiência com minha mãe e a experiência que eu vi da mãe das minhas filhas. A minha mãe, Dona Edna, está ali, mulher de garra e dedicação, criou 5 filhos. Eu já contei para vocês que a gente ia para o Hospital da Baleia lá na década de 70, 4 meninos, porque na década de 60, na verdade, porque a Raquel ainda não tinha nascido. 4 meninos, 2 mãos aqui assim, 2 mãos aqui assim, pegava ônibus e tinha que atravessar, e a gente tinha que escolher quem ia ficar atrás, porque quem ia atrás ia chutando o pé de quem estava na frente, 4 meninos pequenos. Levava a gente. O Hospital da Baleia era uma excursão. Que a gente ia ter lanchinho lá também. E eu entro na Araújo, toda vez meu troco vai para o Hospital da Baleia. Faça isso. Foi o seu também, né? Ok, o Hospital da Baleia é lindo, gente. E abençoou muito minha vida. Mas minha mãe estava lá incansável. Muitas vezes, quantas e quantas vezes abriu mão dela mesmo, sacrificando até os sonhos dela. Sacrificou a saúde dela, até o descanso dela, para que os filhos dela tivessem educação e alegria. E eu e Marcos somos aqui. Nós somos testemunhas disso. A vida da mamãe é um testemunho vivo de amor. E ela está aqui me ouvindo. Uma mulher altruísta que se dedicou para cuidar de nós. Nos ensinou não apenas com palavras, mas com atitudes de carinho, trabalho e renúncia. E muita coragem. Quando eu penso na Dona Edna, eu vejo o que significa o amor de Deus. Eu vejo o que significa colocar a vida dos filhos acima das próprias necessidades, e ela é um testemunho vivo do amor de Deus na minha vida, na prática. Obrigado, viu, mãe? Já a minha Ju, a mãe das minhas filhas, é um presente precioso que Deus nos deu. A Ju alegra a nossa casa com seu amor dedicado, com sua risada contagiante, com seu olhar atento para pequenas e grandes necessidades lá da nossa casa. Ela nos encanta e nos faz perceber todos os dias a beleza do amor maternal. É impossível não se encantar com a beleza do amor da Ju, porque eu vejo o amor de Deus nela e ela oferece isso para nós na nossa casa. Vê o jeito que ela cuida das meninas, como se preocupa com elas, como que acompanha cada passo delas e agora dos netinhos também. Isso revela a grandiosidade desse dom que Deus deu para vocês, mamães. Eu só estou citando as duas porque são as minhas experiências bem próximas. Obrigado por me ouvirem, porque muitas vezes a gente coloca assuntos que estão fora, mas eu precisava falar dessas duas mães. Obrigado, mãe. Obrigado, Ju, por ser mãe das minhas filhas. E obrigado, mãe, por ter criado a gente. Mas eu queria falar para vocês, mamães, porque mesmo em tempos difíceis, e a maternidade... Aqui, gente, quem é que falou que maternidade é só alegria? Mentiu para vocês. E nós que já criamos menino e estamos vendo, eu estou vendo a Aline criar os meninos dela, a gente sabe, maternidade é muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Uma coisa é ser mãe, dar à luz. Lá em casa a gente fala assim, eu queria ser mãe todo ano. O negócio é ter que educar essas meninas, criar essas meninas, levar esses meninos para a maturidade. Aqui, é assim, ó. E não acaba, o Marco falou aqui da mamãe, não tem jeito. Os meninos dela são meninos dela até hoje. Quem tem filhos adultos sabe que é mais ou menos assim. A maternidade é muito estressante. É muito trabalho. Mas Deus promete. Abre para mim lá em Isaías 40, 29 a 31, Izinha. Isaías 40, 29 a 31. É Deus falando o que Ele faz para todos nós. Mas aqui, mamãe, Ele faz para vocês muito particularmente.
Ele fortalece, ele faz forte o cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam, se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam em Yahweh renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se pode pôr um menino de 5 quilos no colo de uma mãe, ela vai levar esse menino até onde precisar. Põe no colo do pai para você ver. Quem já teve essa experiência sabe. Daqui a pouquinho quer passar para a mãe. Apesar do cansaço delas, é o Senhor que renova a força delas. Só pode. Ele faz isso com todos nós, mas eu diria, como eu já disse, ele faz de forma especiais nas mamães dedicadas. Como nós falamos, a maternidade é muito mais trabalho, dedicação, e labor, e labuta, do que qualquer outra coisa. Essa coisa de criar filhos, educar filhos é árdua. E muitas vezes, sem reconhecimento. E eu sei que hoje aqui tem mamães cansadas, exaustas, fisicamente e emocionalmente. Vocês precisam do toque sobrenatural hoje do Senhor, com base nesse texto de Isaías. E eu vou orar por vocês agora. Faz assim, mamãe. Oh Deus, essas mães cansadas aqui, de preocupação. Puxa vida, quanta luta. Preocupação com os meninos pequenos e com os meninos crescidos. Tem misericórdia, Senhor. Renova a força delas na noite desse domingo. E enche, mais uma vez, de alegria e de paz, de esperança, de vigor, a vida delas, no nome de Jesus. Amém. E bem, está cansado? Ele está te dando hoje o renovo. Sai daqui assim, ó. Vai lá, puxa pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá. A gente fala assim, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Vamos? Cheira a florzinha e sopra a velhinha devagarzinho. O Senhor te deu hoje o renovo. Porque vocês não estão sozinhas, Deus vê o seu cansaço, Deus conhece a sua luta, as suas lágrimas que muitas vezes derramadas em segredo, as suas noites em claro, suas preocupações com os filhos. Puxa vida. E eu passo o olho aqui de vocês, eu consigo ver preocupação com os meninos grandes, consigo ver. E com os pequenininhos também. Vocês não precisam carregar tudo sozinhos, ouviu, mamães? Deus é a fonte que sustenta, fortalece e encoraja vocês. Ele está do lado de vocês a cada amanhecer. Amanhã, quando o despertador tocar, saiba que Ele está ali com você. E falando, vão lá, meu bem. Vão ralar, vão trabalhar. Vamos. Aí você respira fundo, trinca os dentes, firma o corpo e encara o dia. Mas saiba que vocês são bênçãos para nós. Através de vocês, nós enxergamos o amor de Deus e enxergamos nós mesmos. Na verdade, uma coisa que parece até desapercebida, mas é extraordinária, é saber que as mamães são os nossos primeiros espelhos para conhecermos nós mesmos e para conhecer Deus. Até mesmo antes da gente aprender a falar e andar, são elas que nos olham com ternura, nos acolhem em seus braços e dizem muitas vezes sem palavras,
Você é muito amada, você é muito amado, você é importante, você é digna de cuidado, você é digno de todo o meu cuidado. Isso aí que forma as bases emocionais e espirituais nossas. Eu falo assim que quantos pais, homens agora, né, já fizeram isso também, olhando para os seus bebês, mas são as mamães que mais têm esse contato mais próximo. O negócio é sensacional. Eu sei que muitos pais fazem esse mesmo exercício aqui que as mães fazem, mas eu sei que em vocês isso é muito lindo. Antes de compreendermos qualquer palavra, nós compreendemos o amor. Pelo seu olhar materno, aí a gente entende que a gente é digno de carinho, que somos importantes, que somos amados. E de novo, é isso que nos fortalece para continuar. E é isso que nos faz ser amados por Deus. Se eu sou amado por essa mãezinha querida, eu sou muito mais amado pelo nosso Deus eterno. Mas Deus colocou na sua mão, mamãe, moldar o coraçãozinho e a autoestima dos seus filhos por toda a vida. Pensem sobre isso. Cuidado com a boca de vocês, com o que vocês falam. Segure um pouco o ímpeto, a ira, e deixa com que o autocontrole, o amor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus flua através da sua vida. Mas eu olho para alguns de vocês aqui, e alguns de vocês, e vejo que vocês estão com saudade da mamãe. Mamãe que às vezes não está aqui porque está longe. Mamãe, Miriam veio ver a mamãe, né? Que é legal. Veio lá da França, direto, para passar o Dia das Mães. Alguns não podem vir. E a gente sente falta. Mas há muitas que já foram e não vão voltar mais. Estão com o Senhor. Então esse Dia das Mães, para muitos de nós, e eu sou grato a Deus, né? Agradeci a vida da minha mãe hoje aqui, mas é um trem misturado com dor e saudade, né? E eu sei que nem todos aqui que não têm as suas mães por perto, precisam também do consolo de Deus. E Deus é esse consolo. Deus é o nosso Deus de toda a consolação. E a minha oração, e eu vou fazer de novo oração dessa para você, que está aí, que sente falta da sua mamãe. Por aqueles que têm corações enlutados e saudosos, que Ele nos encha de consolo. Eu falo assim, né? Dona Eunice, mamãe dela, foi uma linda. Ela não enxergava, ela era cega. Mas se eu chegasse, ela ouvia minha voz, Pastor Robinho. Mas eu sei que nós devemos pensar nelas e, às vezes os olhos enchem d'água, mas a gente precisa ser grato pela vida, pela história, pelo legado, pelas memórias que nós guardamos dessas mulheres excepcionais. Se você sente saudade hoje, aqui eu quero que você entregue esse sentimento ao nosso Deus. Peça a Ele que transforme a sua saudade em gratidão. Peça a Ele que transforme o seu lamento em louvor. Pelo privilégio de ter tido uma mãe com todos os defeitos que mamães têm. Todas elas têm, todos nós temos. Mas se você teve o privilégio de ter uma mãe amorosa, mesmo que ela não esteja mais aqui, seja grato e louve a Deus por isso. E eu quero concluir. O sermão é para nós. Claro que as mães estão em foco, mas o sermão é para nós. Sabe, as mães que estão aqui, talvez seja a hora de você pegar assim. Você já orou com sua mãe recentemente? Orei para os dois meninos ali. Pegaram a mão assim da mamãe, né? Os pequenininhos, né? Os bichinhos.
Os meninos tiraram a foto agora na formatura deles. A minha mãe com a Virgínia, desse tamanhozinho assim, aqueles meninos grandão. Pegar e orar por elas, pelas mães. Pega a mão delas e fala assim, eu quero orar com você hoje. Ainda dá tempo. Se está longe, ô mãe, liga aí no vídeo call, eu quero orar com você. Orar com sua mãe. Faz isso com os meninos, viu, Link? Pega as meninas para orar com a mamãe delas. Vamos orar com a mamãe? Aquelas que já partiram, você encha a sua memória das lembranças, das surras que você levou. Aqui são boas lembranças das varadas que você tomou. Mas do colo que ela também te deu. Lembre-se que Deus é quem promete fortalecer você, mamãe. Mas também fortalecer a nós que estamos aqui e que precisamos da força dele até mesmo para continuar. Isso é a questão de luto. E nós filhos, nós precisamos honrar essas mulheres. Orar por elas, agradecer por suas vidas. E que a gente seja o povo, olha para mim aqui, que a gente seja o povo que celebra o dom das mães, não apenas num dia no ano, mas todos os dias, em todo o tempo. Olha para mim, feliz dia da mãe. Lá em Portugal fala feliz dia da mãe, você sabe disso? Feliz dia da mãe. Então lá em casa eu falo feliz dia da mãe. Feliz dia das mães. E essas meninas que estão crescendo, né? Eu estou olhando aqui a Estezinha ali do lado de vocês dois, né? Tem que orar com a mãe hoje. Eu vou passar aqui, vou orar com a mãe hoje. Vou orar com sua mãe hoje. Vou passando aqui assim. Isabela está aqui. Vou orar com sua mãe hoje. Vou orar com sua mãe hoje. E eu vou olhando uns para vocês. Orar com sua mãe hoje, Felipe. Está aqui, sua mãe está ali. Vou orar com ela. Eu estou falando com vocês tudo aqui. Vamos orar com as mães hoje? Fazer oração com ela. Orar com sua mãe hoje. Que bom que ela está aí. Orar com sua mãe hoje. Orar com sua mãe hoje, Miriam. É isso que nós vamos fazer. Ora com sua mãe, viu? Está aí do ladinho. Eu sei que coisa boa. Vocês vão orar com as mamães hoje. Eu quero orar por vocês agora. Ó Senhor, muito obrigado pelo dom precioso de nossas mães. Eu falei aqui obrigado pela vida da minha mãe, Dona Edna, pela mãe das minhas filhas, a Juliane, mas por cada mãe aqui. Pela alegria e o cuidado que eu sei que elas derramam sobre nós e nossas casas. Ó Senhor, abençoe todas essas mães aqui presentes e que estão nos ouvindo. Renova suas forças, seu vigor, sustenta os seus corações nessa luta que elas têm. Consola, ó Deus, aqueles que sentem saudades hoje. Faz com que eles se lembrem do privilégio de terem sido amados por uma mãezinha. E, ó Deus, que o Senhor coloque gratidão no nosso coração para que honremos as nossas mães, as mães que o Senhor nos deu. Eu coloco isso diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Feliz dia.